Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo te encontre agora, neste momento, com o coração aberto, amplo, para receber da Trindade o melhor alimento, que é a sua palavra. Estamos, eu e o diácono Bruno, voltando nessa semana a estar com você, amada igreja, nos devocionais. Quero agradecer a todas as pessoas que se esforçaram em produzir devocionais tão edificantes. Queridos, hoje temos como título para o nosso devocional: Deus cumpre com todas as promessas que Ele faz. E o texto que nos é proposto, ele está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro escreve suas cartas e trata do fim, trata da preparação para que nós possamos estar atentos para os fenômenos e acontecimentos do fim. E um desses acontecimentos é o que está previsto na lição 6, que nós vamos estudar, que é o arrebatamento. Este devocional nos levará, queridos, a refletir sobre a lição 6 dessa semana, que tem como título o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Queridos, o Senhor, Ele não demora em cumprir as suas promessas. Isso é o texto de 2 Pedro 3,9. Como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês. Deus, Ele tem o controle do tempo, querido. E paciência é uma das características marcantes do pensamento de Deus para conosco. Este texto do livro de 2 Pedro nos fala sobre os propósitos de Deus. Queridos, e são tantos os propósitos de Deus. E o que eu vou trazer alguns propósitos de Deus, para que você entenda a finitude, a infinita, na verdade, não finitude, mas infinita vontade de Deus para conosco. Os propósitos de Deus, meus irmãos, eles são distintos e determinados. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, o texto diz que o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios, para o dia do castigo. Temos também que entender que os propósitos de Deus são eternos e imutáveis. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, nos diz que sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz tudo para que os homens o temam. Queridos, o ser humano também está dentro da perspectiva do propósito de Deus. Por isso que o ser humano é um instrumento dos propósitos divinos. Provérbios 21 nos diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Queridos, são tantas perspectivas que nos levam a pontuar os propósitos de Deus
para com a sua criação. Mas eu quero trazer o propósito ligado ao texto de 2 Pedro 3,9. É que Deus não tem prazer na morte dos pecadores. Mateus 18,14 nos diz que da mesma forma o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Queridos, há motivos puros para que nós possamos entender o que nós vamos estudar sobre Eliseu. Porque Eliseu foi ungido para ser o legítimo sucessor de Elias. O texto hebraico registra que Eliseu literalmente disse a Elias, lá em 2 Reis 2,9: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Este pedido foi bem audacioso, porém Deus o atendeu. Por que Deus atendeu? Porque os motivos de Eliseu eram puros. Seu alvo principal não era tornar-se o melhor ou ter mais poder do que Elias, mas ser aperfeiçoado pelo Senhor. Se nossos motivos, queridos, forem puros e for da vontade de Deus, não precisamos temer pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos a Deus poder ou dons espirituais, precisamos antes analisar por quê e nos livrar de qualquer sentimento egoísta que possa haver em nós. Aleluia. Essa lição 6 nos ensina, na verdade, sobre intimidade, sobre proximidade, sobre lealdade e principalmente que devemos andar junto de pessoas servas do nosso Deus, do Altíssimo Deus, servas autênticas de Deus, que possuam características que agradem a Deus. Eliseu teve esse discernimento, querido, e aplicou a sua vida. Por isso ele foi um profeta de grandes milagres. Ei, você acredita em milagre? Eu acredito. Eu quero dizer a você que é importante a gente entender que não cremos que quaisquer fatos aconteçam no mundo sem a permissão e o controle de um ser supremo. E os escritos bíblicos, queridos, nos oferecem provas para crermos na ação sobrenatural de Deus na história da humanidade. As Escrituras são o maior e mais importante documento que Deus deixou para comprovar o seu controle soberano de todo o universo e da história, bem como seu intento ou seu intenso envolvimento pessoal em nossa vida. Queridos, no discurso, aleluia, de Jesus, no discurso de despedida de Jesus, ele, em João capítulo 14, versículos 12 a 14, ele diz essa expressão maravilhosa que norteia e pode nortear a minha vida e a tua vida, em encontrar um lugar, encontrar um momento em que nós possamos, através das nossas vidas, das nossas atitudes, alcançarmos milagres, principalmente na vida daqueles que nos cercam. Porque o texto de João 14, 12, 13 e 14 diz: digo-lhes a verdade,
aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: se podes, Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. Queridos, nós vemos e veremos que nessa lição, presta bem atenção, Eliseu fez milagres muito maiores do que o seu antecessor. Aqueles que ele seguiu por muito tempo estudando e verificando nele coisas maravilhosas que Elias fez. Eu quero dizer a você que em toda a Bíblia, com exceção de Jesus, nenhuma outra pessoa teve tantos milagres registrados por intermédio de seu ministério quanto Eliseu. Eita Jesus, como é maravilhoso chegar a esse momento, finalizando esse devocional. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe nessa semana. Escute os devocionais, medita nele, aplica, divulga, leva aos teus parentes, que Deus quer salvar também a tua família. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.